E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Você pode ler também em Jezreel. Que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, senhor meu, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, triste, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei minha vinha. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegra o teu coração, e te darei a vinha de Nabote. Amém. Pode fechar sua Bíblia, pode sentar, você já orou? Essa história é uma história que nos traz alguns ensinamentos importantes. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui hoje. Como muita gente não conhece a história de Nabote, eu vou tentar apresentar de forma mais tranquila. Vamos começar apresentando os personagens principais da história da vinha de Nabote. Existem outros, mas os principais. Primeiro, Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei do reino do norte. Quando foi dividido, né, reino do norte e reino do sul, Acabe era rei do reino do norte, onde a capital era Samaria. Pastor, eu não entendo esse negócio de reino do norte e reino do sul. Por que tem esses dois reinos? Tudo começa com o reinado de Salomão. Se você viu no vídeo do pastor Cid no canal essa semana, a história do rei Salomão, você entende por que houve essa divisão e por que, quem fez essa divisão, que dividiu em duas partes, reino do norte e reino do sul. Se não viu, vai lá no canal do pastor Cid, tem uma mensagem sobre a história do rei Salomão. E Acabe foi um rei. A gente, quando fala de Acabe, a gente já pensa num rei terrível, mas ele foi um bom rei. Ele reinou aproximadamente 22 anos, e ele fez muitos progressos, né, militares. Ele conquistou muitas coisas, mas o problema de Acabe é que ele foi um rei péssimo quando se relacionou em questão da religião, em questão do Deus de Israel, em questão do povo de Deus. Mas por que Acabe, o nosso primeiro personagem dessa história, ele foi tão mal na parte religiosa? Por causa da tua esposa, que é o nosso segundo personagem. O nome dela é Jezabel. Jezabel nós conhecemos. Eu sei que muitos irmãos gostam e assistem as novelas da Record, bíblicas, né? Quem é que assiste? Levanta a mão. Eu fiquei sabendo, eu não assisto, para ser sincero. Levanta a mão. Amém. Então você deve ter assistido a novela que tinha Jezabel. As minhas irmãs não perdem uma novela da Record. Agora é Gênesis, né, que está passando. E lá conta um pouco, e você viu como que Jezabel foi uma rainha má, né, terrível. Ela era princesa dos Sidônicos e ela casou com Acabe devido à aliança política. Naquela época havia, olha aqui para mim, presta atenção, havia muitas alianças políticas. Por exemplo, você casava, vamos falar de igreja? Você é da Quadrangular,
aí casava com alguém da Assembleia e unia as duas religiões. E assim, foi assim que Salomão construiu um reino muito rico, muito rico. Alguém sabe quantas mulheres Salomão teve? E tudo acordos políticos. Alguém sabe quantas mulheres Salomão teve? 700 mulheres, fora 300 concubinas. Então foram 1000 mulheres. E expandiu o seu reino. Era muito comum nessa época fazer aliança política. E Jezabel, ela vinha de os sidônicos eram pagãos, e ela trouxe o paganismo através do seu marido, e introduziu no meio do povo de Deus e no meio de Israel. Então nós temos Acabe e Jezabel, e nós temos Nabote. Quem era Nabote? A Bíblia fala muito pouco dele, mas ele era um homem temente a Deus, e possuía uma vinha nessa cidade, Jezreel. E ele, não sei se por sorte ou por azar, a vinha dele ficava bem do lado do palácio do rei Acabe e da rainha Jezabel, e era uma vinha muito bonita. E nós temos o outro personagem, nós temos Acabe, Jezabel, Nabote, e o outro personagem, Elias. Elias era o profeta em Israel naquele tempo. Elias era o homem de Deus daquele tempo, e foi um homem tão usado por Deus, que foi ele quem denunciou o que aconteceu nessa história que nós estamos lendo sobre a vinha de Nabote. Então deixa eu explicar, olha aqui para mim de forma bem simples e tranquila para você. Nabote tinha a sua vinha, e a vinha de Nabote era bonita, o terreno era bom, e ficava do lado do palácio de Jezabel e Acabe. E um dia Acabe, rei, um dia Acabe rico, um dia Acabe poderoso, ele olha e vê a vinha daquele homem. E as pessoas, às vezes, quando tem muito dinheiro, elas acham que podem ter tudo. Tem até gente que não tem dinheiro e quer ter tudo, por isso acaba ficando com menos dinheiro ainda, e ainda se complicando, porque quem quer ter tudo, muitas vezes não tem nada. Então o rei Acabe olhou para a vinha de Nabote, e ele falou assim: bom, eu vou lá e vou comprar essa vinha, vou fazer uma horta para mim, vai ficar bonita aqui no palácio. Era mais por capricho. Acabe não precisava da vinha de Nabote. Ele chegou para Nabote, e olha, Acabe foi justo. Ele chegou para Nabote e falou assim: olha, eu queria comprar a tua vinha, e eu ofereço a você outra vinha em outro lugar, melhor do que essa. Vou dar um terreno maior, quem sabe, mas vou te dar uma vinha maior do que essa, Nabote. Mas se você não quiser outra vinha, me fala o valor da tua vinha, que eu pago. Fica aqui do lado do palácio, e eu quero construir uma horta aqui. Então me vende a sua vinha. Nabote falou assim: meu senhor, eu não posso vender essa vinha, porque é a herança que eu recebi dos meus pais. Bom, vamos entender uma coisa: por que exatamente Nabote não o vendeu? Nem é porque ele não queria, ele não podia vender. Nabote era um homem temente a Deus, então ele levava muito a sério a palavra de Deus, ele respeitava a palavra de Deus, coisa que está faltando muito em nós nos dias de hoje: temor e respeito às coisas de Deus. Acabe queria negociar com ele, mas Nabote, ele não quis. Por quê? Porque era uma violação à lei do Senhor, você vender uma propriedade, uma herança que você havia recebido dos seus pais. Só para ficar certo, isso está em Levítico 25, 23 a 28, tem a ordem, né, que não poderia negociar, vender, quando recebesse uma herança. Então Nabote não queria se fazer de difícil, ele não estava valorizando a sua vinha mais do que ela valia.
Ele estava simplesmente defendendo a sua fé, a sua crença, e dizendo para o rei: eu não posso vender, porque é herança dos meus pais. Eu estou explicando para você que ele não podia vender, porque era herança dos pais dele, e se ele vendesse, violaria uma lei do Senhor. Mas Acabe já entendia isso, conhecia muito bem, então ele só falou: não posso vender, porque é herança do meu pai. Então Acabe já sabia da lei que havia, então ele não podia vender. Mas olha aqui para mim, Acabe, o rei, Acabe, o homem rico, foi para casa muito triste, porque ele estava acostumado a ter tudo, e ele chega para comprar uma vinha, e talvez, eu não sei, quem sabe, eu pago 3 vezes mais, não vendo, pago 10 vezes mais, não vendo. Ele ficou triste, emburrado, não literalmente, né, porque teria que encher ele de burro, mas emburrado é a pessoa que fica assim, chateada. Ele foi para casa, chegou triste, ele não comeu, ele foi para a cama e deitou, igual o seu filho quando fica emburrado. Você tem algum filho que quando emburra, vai para a cama, deita, vira a cara para a parede, a bunda para fora e fica lá quieto? Ele ficou quieto, emburrado. Jezabel, a sua esposa, viu aquilo, observou, foi até ele e ele estava emburrado. Ele não queria nem conversar, estava emburrado. Você talvez tenha um filho adolescente assim, que de vez em quando emburra. Eu tenho certeza que tem. Mas às vezes você tem até um marido que de vez em quando emburra assim e deita com a cara virada para a parede e fica emburrado, ou deita no sofá, fica emburrado. Assim foi Acabe para casa. Jezabel, quando viu, perguntou: o que está acontecendo? O homem poderoso Acabe parecia uma criança, um menino mimado, e falou assim: Nabote não vendeu a vinha. Eu queria comprar, eu pagava, eu ofereci outra vinha para ele melhor, ele não quis. Eu ofereci dinheiro, ele não quis. É interessante, né? Um homem poderoso. Irmão, não se engane, todos nós, homens, mulheres, temos uma criança dentro de nós. De vez em quando a gente faz umas birrinhas. Nabote não vendeu porque não podia, mas Acabe ficou triste. Aí Jezabel, a rainha do mal, ela simplesmente falou assim: toma vergonha, homem, você é o rei, você não pede, você toma. Se ele não quer vender, passa por cima dele. Se ele está tomando o teu lugar, atropela ele. Você que é crente fala: que coisa feia. Mas tem gente que não fala isso, mas faz. Ele atropela o irmãozinho na igreja, passa por cima das autoridades, ele atropela no trabalho, ele não está nem aí. Para conquistar o espaço dele, ele passa por cima de qualquer um. Jezabel falou: passa por cima. Passar por cima dos outros foi um bom conselho de Jezabel, mas cuidado. Ela disse assim: eu não vou continuar lendo por causa do tempo, então eu vou só explicar o que você vai encontrar na continuação da leitura. Caso você tenha interesse, você vai ler na sua casa. Ela falou assim: pode comer o pão, pode dormir tranquilo, eu vou resolver isso para você. Se você não deu conta, eu resolvo para você. Se é frouxo, que rei que é esse? Deixa que eu resolvo. Ela foi, para simplificar, ela foi, mandou carta no nome do rei Acabe, armou um julgamento falso para Nabote, arrumou testemunhas falsas, dizendo que Nabote havia violado a lei do Senhor, que Nabote havia desrespeitado o rei e havia desrespeitado Deus. E aquela armação toda política da rainha Jezabel fez com que Nabote fosse julgado, e no julgamento ele foi condenado à morte a pedras ou a pedradas. Nabote então morreu apedrejado, um homem inocente que estava defendendo a tua fé e os teus valores. Ele morreu, o teu sangue caiu no chão.
defendendo a sua fé, defendendo o que ele acreditava, defendendo o seu Deus, e foi morto injustamente. Jezabel foi para casa, se você continuar lendo, e falou para o seu marido Acabe, disse: agora você pode tomar posse da vinha de Nabote, mas ele vendeu? Não, ele está morto. Logo então que ele estava morto, Acabe ficou todo feliz e possuiu a vinha. Ele conseguiu o que ele queria, com a ajuda da sua esposa terrível, com a morte de um inocente. Quem ia se levantar contra o rei Acabe? Quem ia se levantar contra a rainha Jezabel? Quem ia dizer que aquele julgamento foi armado? Quem é que tinha coragem? Ninguém tinha coragem de se levantar contra os poderosos. Tinha sim, tinha o profeta de Deus, o homem de Deus, chamado Elias. Para encerrar nossa história, Elias foi até Acabe e falou assim: o Senhor viu o que você fez, você não vai ficar impune. Quando nós fazemos coisas erradas, às vezes ninguém vê e a gente pensa que está tudo bem. Irmãos, o pecado, a gente não pode brincar com o pecado, porque nós vamos ser cobrados por ele se não houver arrependimento. Nós vamos ser cobrados. Não é porque está tudo tranquilo, parece que está tudo bem, que Deus nem se lembra mais do teu pecado. Se não houve arrependimento, se não houve confissão, não houve perdão. Ninguém recebe perdão jogando o pecado debaixo do tapete. Quando Davi pecou, fez com que Urias morresse, estava tudo bem, as coisas caminharam depois de um sofrimento, as coisas caminharam. Mas um dia o profeta Natan chegou para Davi, quando Davi achou que ninguém mais se preocupava ou sabia daquela história, e Natan disse: meu senhor, tem um homem muito rico, tem tudo que ele quer, e tem um outro homem simples, pobre, mas só tem um animalzinho de estimação. Esse animalzinho é tudo que o homem tem. Ele contou uma história para o rei julgar, porque o rei era o juiz da época. E aquele homem rico tinha tudo, pegou lá o animalzinho do homem simples. Ele tomou. Qual é a sentença para esse homem poderoso que tinha tudo, não precisava daquele animalzinho, mas ele tomou a força? O rei Davi falou: digno de morte a esse homem rico, manda matar. Quando o profeta Natan se levantou e falou: meu rei, esse é o Senhor. O Senhor tem tudo, poderia ter as mulheres que quisesse, não precisaria cobiçar a mulher de Urias. O teu soldado não precisava colocar ele na frente da batalha para morrer, para encobrir os teus pecados, porque não tem como encobrir os pecados diante de Deus. Quando eu peco, quando você peca, Deus vê, eu sei, você sabe quando é o seu pecado, e o diabo também sabe. Se não houver arrependimento e perdão, vai ter punição. Elias disse para Acabe: assim como vocês tomaram Nabote, armaram a morte dele, o sangue dele caiu, os cães lamberam o sangue de Nabote que ficou no chão, assim também vai ser a sua morte. Você vai morrer e os cães vão lamber o teu sangue, e a sua mulher também, ela vai morrer pelos próprios cães. Se você continuar lendo a história, mesmo naquele tempo, Deus, com a sua misericórdia, Ele não cumpriu literalmente essa sentença sobre Acabe, porque ele se arrependeu. Embora tenha uma passagem que os cães lamberam o teu sangue, mas não na morte. Mas quanto à sua esposa, que não se arrependeu e continuou no caminho do mal, você sabe como foi a morte dela, terrível, pelos cães que lamberam o teu sangue, que a destruíram. Às vezes, o que nós podemos tirar dessa história, entre outras coisas que você já percebeu e recebeu enquanto eu ia falando?
é que, primeira coisa eu quero que você entenda, eu acho que eu já deixei bem explícito que não negocie os teus valores, não negocie a tua fé, não negocie a tua fidelidade, não negocie com o diabo. Tem uma canção que eu acho que é do Thales Roberto, salvo engano, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações e me chamam. Não negocie com o diabo, não ceda às tentações, não ceda ao pecado, não negocie com o diabo. Ele não tem nada em você e você não pode ter nada nele. Você tem que ser livre em nome de Jesus. Não negocie os teus valores. Às vezes negociamos os nossos valores por qualquer ninharia e ainda julgamos Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e nós às vezes negociamos por besteira. Eu recebi um pastor uma vez que chegou para mim e contou vantagem. Pastor, eu já estou numa situação difícil, dizia ele. O policial me parou, e o carro estava com o documento vencido, ele queria prender o carro. Tinha 2 policiais. Eu dei R$100 para cada um, deixaram eu passar. E ele contou como se fosse uma vantagem. Coisas parecidas assim, talvez não na mesma proporção, acontece conosco todo o tempo. Nós temos que estar atentos. Não negocie com o diabo, não negocie os seus valores, não negocie a tua fé. Não seja, desculpe, me perdoe as Marias, é só o ditado, né? Não seja Maria vai com as outras, ou Joana vai com as outras, ou Vanessa vai com as outras, ou Patrícia vai com as outras. Só o nome Maria, que bate só na Maria, né? E no João, se é um João ninguém. Mas é só uma maneira de falar, são nomes que são mais populares. Então não negocie os seus valores, não negocie a tua fé, não negocie, lute por aquilo que você acredita, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus na sua vida. Irmãos, eu queria falar um pouquinho mais sobre Nabote, mas o meu tempo já deu. Mas eu acho que deu para você receber alguma coisa de Deus, ou pegar alguma coisa para a tua vida, para colocar em prática no dia a dia, na tua casa, na tua família. Não perca, meu irmão, a visão do temor de Deus. Quem quer ser sábio, não pode deixar de lado o temor. O temor é princípio de sabedoria. Pessoas que não têm temor perderam a sabedoria. Então tenha temor de Deus, respeite as coisas de Deus. Não negocie os seus valores com ninguém. Não passe por cima de ninguém para conquistar o que você quer. Você não precisa ter inveja do outro. Pastor, o que é inveja realmente? A maneira mais simples de entender a inveja é você acreditar que o outro recebeu o que você merecia receber. Isso é inveja. Você chegar e falar assim: Samara está namorando com o Mateus. Mateus era para estar namorando, era comigo, eu vi ele primeiro. A Samara entrou na frente. É inveja. É claro que todo mundo ia querer o Mateus, mas a Samara chegou primeiro. Deus falou: toma a tua cruz todo dia e segue-me. Então, cada um com a sua bênção. O que Deus tem para você é teu e ninguém tasca, ninguém põe a mão. Não precisa fazer tramóias para proteger o que você acha que é teu. Se você é de Deus, e foi Deus quem deu, Ele vai proteger. Você só tem que guardar bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero fazer uma oração. Esse é o tempo que nós temos, né? Curto, mas para você meditar na palavra. Quero fazer uma oração com você, o pessoal de casa. Querido Deus, nós sabemos que às vezes as dificuldades se apresentam. Às vezes o diabo coloca o pecado de forma bonita, doce, diante de nós.
E muitas vezes, meu Deus, sem perceber, às vezes nós cedemos. E às vezes temos dificuldade de nos arrependermos, meu Deus. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, ser conosco, nos dê sabedoria, Pai. Nos livra do laço do passarinheiro. O diabo tem amado o seu laço a cada dia. Mas nós queremos, pela fé, caminhar na Tua presença. Não vamos negociar os nossos valores. Nós não precisamos passar por cima de ninguém, porque o Senhor é o nosso Deus. O que o Senhor tem preparado para nós, nós nem imaginamos. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram. São coisas maiores do que nós merecemos. E nós te agradecemos. Nos ensina, Pai, a caminhar em fidelidade a cada dia, em nome de Jesus. Levanta a mão direita para o céu e diga: Senhor, eu quero ser fiel, não por um tempo, mas até o fim, porque eu quero receber a coroa da vida. Eu não negocio os meus valores, a minha fé no meu Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor.